então, inicial, que é uma parte em que eu vou discorrer com vocês um pouco sobre a medida provisória que foi editada hoje, faz parte da nossa aula. Um parênteses. Não sei se vocês estão tendo notícias, mas o Isabela Hendricks está desenvolvendo um sistema para que as aulas sejam disponibilizadas. Por conta, né, desse sistema, nós, a princípio, teríamos que trabalhar naquela plataforma que o Isabela está oferecendo. Mas nós estamos analisando e eu digo nós assim, os professores do curso de Direito, e nós entendemos que a plataforma do Skype é uma plataforma mais fácil, tanto para nós quanto para os alunos, de acessar, de ter acesso aos conteúdos, facilita a interação e a própria gravação. Mas, como nós precisamos acessar o sistema que está sendo disponibilizado para a instituição, muito provavelmente, nos próximos dias, a gente vai definir se a gente vai continuar pelo Skype ou se a gente vai fazer da seguinte forma. A gente faz a aula pelo Skype e coloca a aula na plataforma. Combinado? A gente ainda não tem uma definição com relação a isso por parte da coordenação, mas muito provavelmente nas próximas semanas isso vai ser estabelecido. O sistema ainda está em fase de estabelecimento, então, por enquanto, a gente continua nesse formato, que eu acho que é um formato que atende bem aquilo que a gente se predispôs a fazer desde o princípio. Então, sem mais delongas, meus caros, vamos começar. Eu disponibilizei aqui para vocês o texto da medida provisória 927 de 2020. Não sei se a professora Andresa passou essa medida provisória para vocês, mas se ela não tiver passado, depois eu envio para o WhatsApp da representante de turma, Karine, para que vocês tenham acesso ao conteúdo completo dessa medida provisória. Tudo bem? Se tiverem dúvidas em relação ao que eu vou falar aqui rapidamente, podem se posicionar. Tudo bem? Meus caros, a primeira consideração que eu vou fazer para vocês é uma consideração de ordem dogmática. Sim, é necessária a regulamentação das relações de trabalho durante o período excepcional que nós estamos vivendo, que, como o próprio preâmbulo da medida provisória diz, é uma situação excepcional, é um estado de calamidade pública reconhecido por meio de decreto, um decreto de 20 de março de 2020. Tá? Esse estado de emergência, esse estado de calamidade pública, é um estado excepcional dentro do Estado de Direito. De modo que, sim, ele precisa de um embasamento normativo que ampare as relações, sobretudo de natureza trabalhista, durante esse período. Esse é o primeiro ponto. Então, sob a perspectiva dogmática de tentar regulamentar as relações durante esse período de exceção, você não precisaria criticar a medida provisória, porque ela é uma tentativa de regulamentar situações que precisam de regulamentação. Qual é o primeiro ponto de crítica que deve ser dirigida a esta medida provisória em particular? Ela é uma medida provisória que claramente visa amparar o empregador e deixa o empregado completamente sem qualquer tipo de amparo assistencial. Nada. A própria medida provisória promete algo que ela não oferece. Entenda, se vocês analisarem o artigo 18, que já foi revogado, ele foi editado hoje e foi revogado hoje, ou seja, não precisa dizer mais nada. O artigo 18, que foi o artigo que mais gerou polêmica, porque ele autorizava a suspensão dos contratos de trabalho por até 4 meses, período durante o qual o empregado passaria por uma fase de treinamento, tá? E treinamento online, e período durante o qual, olha que coisa curiosa, período durante o qual o empregador, olha o parágrafo 2º, poderia conceder ao empregado ajuda compensatória mensal sem natureza salarial. Meus caros, sem comentários para a inconstitucionalidade desse artigo 18.
Porque o estado de exceção que nós vivemos, ele não justifica a medida que foi tomada aqui por esse artigo 18, que é, literalmente, suspender o contrato de trabalho, deixar o empregador, de certa medida, amparado, porque ele tem uma normativa que justifica a atuação, e abandonar o empregado à sua própria sorte. Isso aqui é incrivelmente absurdo. Eu fico, assim, me perguntando em que medida um empregado, em sã consciência, sabedor do conteúdo desse artigo, poderia abonar uma medida como essa. Existem outras medidas que vão ser adotadas a partir dessa medida provisória, algumas das quais são razoáveis. Por exemplo, o teletrabalho. Eu mesmo estou fazendo teletrabalho agora e antes de conversar com vocês, enquanto eu estava trabalhando no MPF de casa. Toda a estrutura foi disponibilizada e por uma série de questões, né? Claramente eu faço parte de uma minoria privilegiada, eu tenho como trabalhar de casa, mas nem todos podem. Antecipação de férias individuais também é razoável, mas se vocês lerem o artigo que fala da antecipação de férias, dizer que antecipa as férias, mas não paga um terço de férias. Pode pagar depois. Então já começa a ficar esquisito, né? Concessão de férias coletivas, isso aqui também é razoável, né? Aproveitamento e antecipação dos feriados, também é razoável. Banco de horas, também é razoável. Suspensão das exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho. Essa aqui é questionável. Porque, assim, e quem vai, no fim das contas, arcar com os danos que, eventualmente, o empregado sofrer durante esse período? Porque, veja, o empregador está amparado por uma medida provisória, que tem força de lei. Então, bastante questionável. Direcionamento do trabalhador para a qualificação, essa aqui, né? Olha só como é que é curioso. Eles colocam no artigo 3º, direcionamento do trabalhador para a qualificação. Só que eles não dizem como, né? O como está lá no 18, que foi revogado hoje, né? Foi editado hoje, revogado hoje. Era assim, suspendia o seu contrato por até 4 meses, você ficava, né, passando por uma qualificação, sem receber salário, se o seu empregador quisesse, te pagando uma ajudinha. Me desculpem, é um absurdo, é uma excrescência. E o diferimento do recolhimento do fundo de garantia, que eu particularmente também acho uma medida, nesse momento em particular, até razoável. Mas assim, claro, só são justificáveis numa situação de excepcionalidade. Outra coisa que eu achei curiosa na leitura da medida provisória, o artigo 2º, durante o estado de calamidade pública, que se refere ao artigo 1º, o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, que terá predominância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais, respeitados os limites estabelecidos na Constituição. Se você pegar esse artigo 2º e o artigo 18, o que ele está falando? Ele está falando o seguinte, o acordo entre o empregador e o empregado, o acordo entre o empregador e o empregado, prevalece sobre acordos coletivos já estabelecidos para a categoria. Olha, empregado, me desculpe, você vai negociar diretamente com o seu empregador. Lindo, maravilhoso. Só vou te contar uma coisinha. Seu poder de barganha é zero, porque essa medida provisória, ela não oferece ao empregado uma garantia sequer. Ao empregador, não. Ao empregador, ela enche de garantias. Ao empregado, nada. Meus caros, agora eu vou falar uma coisa para vocês que já é uma consideração crítica que vem mais, vamos falar assim, da parte daquele que vos fala. É uma opinião. Ficou mudo aqui. É uma opinião. Eu quero dizer, vocês não necessariamente precisam concordar com o que eu vou falar aqui agora. Mas eu queria que vocês refletissem sobre o que eu vou falar aqui agora. Certo? Meus caros, Stefane, coloca no mudo aí para mim, por favor. Meus caros, é simples. O empregado que esteja de acordo com essa medida provisória, principalmente com o artigo 18,
As outras até não. Vamos até fazer um senão aqui. Se essa medida provisória viesse acompanhada de outras ações com vistas a amparar, principalmente, né, o empregado de baixa renda e de média renda, eu até aplaudiria a intenção. Mas como ela não veio acompanhada de nada, né, eu vou dizer para vocês uma coisa muito forte. O empregado que esteja de acordo com isso aqui, sob o argumento frágil de que é melhor isso aqui do que o desemprego, meus caros, me desculpem, mas o empregado que acorda com isso aqui, que concorda com isso aqui, não está entendendo absolutamente nada do que está escrito nessa medida provisória. Nada. Mais do que não entender, está se sujeitando a uma relação não só precarizada, é uma relação análoga à de escravo. E, em último lugar, o empregado que concorda com isso, muito provavelmente, tem uma condição de vida que difere de 99% dos empregados, porque eu desconheço um assalariado que possa ficar 4 meses sem receber e que não vá ter dificuldades de subsistência. Essa medida provisória, da forma como ela foi editada, ela atentava diretamente contra a Constituição. Aí pegou tão mal que o governo revogou o artigo 18. E o curioso é que eu já li hoje algumas reportagens sobre o assunto e posso dizer para vocês que me espanta o ministro da Economia vir a público e dizer que não foi um erro de redação. Meus caros, perdoem-me, eu sou tudo menos ignorante. E eu acredito que por mais que as pessoas sejam aliadas de uma determinada, sejam afiliadas a uma determinada visão política e compreensão política, o que é que seja, né? Por mais que a veia ideológica pese forte, não dá para aceitar isso aqui. Isso aqui destoa das medidas que vêm sendo adotadas no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos do Donald Trump, que prometeu, né, e parece, né, que vai regulamentar, e eu já estou dando uma informação de notícias que eu li, não li normas, né, efetivamente aprovadas, mas parece que prometeu, inclusive, um apoio financeiro de $1.000 para os empregados de baixa renda. Nós não prometemos nada. Nada. Então, assim, tudo bem. Você pode admitir, você pode aceitar, você pode achar que é isso mesmo, estado mínimo para quem é mínimo. Mas me desculpem, eu não posso aceitar isso. Não posso aceitar porque eu sou professor de direito constitucional, professor de direitos humanos, porque eu sou trabalhador, porque eu estudo. E eu acho que vocês, como juristas, têm que ter pelo menos uma visão crítica acerca do assunto. Se vocês forem concordar, e eu disse aqui que há vários pontos da medida provisória, né, que podem, inclusive, ser aplaudidos, problema nenhum. Mas leiam a medida provisória, saibam as razões da crítica, entendam o que há por detrás dessa medida e pensem, mas pensem com sinceridade, se vale a pena uma adesão tão forte a medidas como essa. Eu sempre falo assim, cuidado, viu? Cuidado, empregado. Cuidado, porque amanhã você pode ter abaixado tanto, mas tanto. Pode ser que amanhã você esteja, né, com algumas das suas partes expostas, e isso é problemático. Então, esse é o ponto de crítica que eu queria, né, destacar. Acho que tinha obrigação de fazer como professor de Direito Constitucional de vocês. Fecho, então, a primeira parte da aula e agora passo a tratar dos princípios constitucionais tributários. Nós estamos estudando o princípio da legalidade e hoje nós vamos estudar especificamente o artigo 62, naquilo que interessa para a gente, que é a leitura do artigo 62, parágrafo 2º. Então, antes de mais nada, pega a sua Constituição, a minha está aqui, abra para mim no artigo 62,
artigo 62 da Constituição, que fala das medidas provisórias. Muito provavelmente, se não na próxima aula, na aula seguinte de Direito Constitucional, nós vamos estudar as medidas provisórias, tá? E vamos estudar um pouquinho disso aqui, que nos interessa no que toca ao princípio da legalidade. Depois disso, eu vou compartilhar com vocês um material, né, que eu já, na verdade, enviei para vocês, que é um material que trata de duas decisões que estão relacionadas com o princípio da legalidade. Isso já fazendo referência ao nosso trabalho. Combinado? Então vamos lá, acho que vocês já conseguiram, né, pegar a Constituição de vocês. Artigo 62, parágrafo 2º. Veja o que diz o caput e depois eu vou ler o parágrafo 2º para vocês. Diz assim, então, pontuo aqui, estamos iniciando a nossa matéria de direito tributário agora, no estudo do artigo 62, parágrafo 2º, que vai abrir a possibilidade de medida provisória regular matéria tributária, como uma forma de mitigar, portanto, aquela ideia do princípio da legalidade cerrada, que nós vimos que originalmente estaria atrelado ao princípio da legalidade tributária. Combinado? Nós estamos exatamente nesse ponto. Meus caros, diz assim o artigo 62. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Então, fazendo um gancho daquilo que eu falei anteriormente com aquilo que nós acabamos de ler. A medida provisória que foi editada hoje, né, para regular as relações trabalhistas, ela tem fundamento constitucional. Ela, nos requisitos formais para a edição de medida provisória, eles estão claramente presentes. Então, ela atende esses requisitos, a relevância e a urgência. Tá? Então, justifica-se sim a edição dessa medida provisória, que deverá ser enviada ao Congresso, porque ela tem prazo de vigência pré-estabelecido, o prazo de 60 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 60. Se ela não for convertida em lei nesse período, ela perde a eficácia desde a origem. Perfeito? Então vamos lá. Aí diz assim o parágrafo 2º. Diz assim o parágrafo 2º. Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos no 153, 1, 2, 4, 5 e no 154, inciso 2, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertido em lei, até o último dia daquele em que foi editada. Vamos entender o que diz esse parágrafo 2º. Meus caros, a primeira coisa que vocês precisam saber, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, para vocês acompanharem a leitura, tá? É isso aqui, ó. Que o artigo 62, parágrafo 2º da Constituição, que foi inserido por uma emenda à Constituição, a emenda constitucional número 32, ela diz que medida provisória pode aumentar e criar imposto no Brasil. Ora, não é qualquer tipo de tributo. Nós estudamos as 5 modalidades de tributos que existem no Brasil, de acordo com a teoria pentapartida ou pentapartite. Vamos lembrar quais são? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições. Por meio de medida provisória, eu só posso criar ou aumentar imposto. Isso é o primeiro aspecto que eu queria destacar em relação ao artigo 62, parágrafo 2º. Anotado? Todo mundo anotou isso? Vamos seguir adiante. Vamos seguir adiante. Presta atenção, eu tinha colocado um parei aqui exatamente para destacar, né? Vamos adiante. A doutrina, ela é crítica a esse parágrafo 2º, porque ele é uma abertura excepcional àquela lógica que nós havíamos trabalhado anteriormente de uma legalidade fechada ou cerrada em matéria tributária. Dizem alguns autores, né, que por ser matéria tributária pretensamente incompatível com os requisitos da relevância e da urgência, matéria tributária não poderia ser tratada por meio de medida provisória.
Só que qual que é o problema? O problema é que essa emenda à Constituição, a 32, que acrescentou esse parágrafo segundo, só trouxe para dentro da Constituição algo que o Supremo já admitia. Curiosamente, o Supremo já admitia que, por meio de medida provisória, fosse tratada matéria tributária. Então, essa é a segunda informação que eu queria que vocês anotassem. A doutrina é crítica a este parágrafo 2º. Por quê? Porque ele mitiga o princípio da legalidade cerrada própria à matéria tributária. A legalidade cerrada, né, diria, olha, só por meio de lei, em sentido estrito, você pode tratar de matéria tributária. Esse parágrafo excepciona isso. Mas mais do que isso, a crítica diz que matéria tributária é incompatível com a matéria tratável por meio de medida provisória. Por quê? Porque matéria tributária não se sujeita ao regime, né, da relevância e da urgência, que é o regime das medidas provisórias. Meus caros, no meu modo de entender, essa crítica não tem lugar. E um exemplo muito bom para ser tratado hoje, e é por isso que eu tratei da medida provisória das relações trabalhistas, é essa. Veja, eu entendo que exonerações de caráter tributário caberiam na medida provisória de amparo ao trabalhador e ao empregador. Seriam medidas razoáveis. Veja, a crítica da doutrina nesse aspecto não tem lugar, porque a gente está diante de uma situação excepcional, com clara relevância e urgência, que justificaria o tratamento por meio de medida provisória de questões de natureza tributária. Claro, se a medida provisória fala que você pode criar ou aumentar impostos por meio de medida provisória, nada justificaria, em nome, né, do princípio do paralelismo das formas, que você não pudesse o quê? Reduzir tributos por meio de medida provisória. Porque quem pode o mais, pode o menos. Então, aqui a gente desconstrói um pouco aquela crítica da doutrina para uma situação excepcional e é claramente uma situação que comporta medida provisória. Entenderam isso? Me dá um feedback aqui. Eu quero parar a aula nesse ponto e entender se vocês compreenderam o que eu acabei de dizer. A doutrina sempre criticou o parágrafo 2º do artigo 62, dizendo, olha, matéria tributária não é compatível com medida provisória. Eu estou dando um exemplo para vocês, claro, atual. Nós estamos vivendo. Não é bem assim. Até pode ser que a medida provisória justifique a instituição de um tributo. Tá? Pode ser que ela justifique até a exoneração tributária durante algum período. Olha o que nós estamos vivendo. Seria uma medida, inclusive, razoável. Não veio até aqui. Né? Vamos lá. Ninguém falou, por exemplo, né, de suspender a exigência do imposto de renda por enquanto. Seria razoável, porque muita gente, eu sou um exemplo disso, muita gente paga ao invés de receber restituição do imposto de renda. Mas ninguém falou nada disso. Ninguém, absolutamente ninguém. Vamos adiante. Ainda falando do 62, parágrafo 2º, eu preciso que vocês entendam o seguinte. Poderia vir à mente de vocês assim. Bom, então se o Bernardo falou que é possível criar e aumentar impostos por meio de medida provisória, então num período como esse, a gente poderia finalmente instituir o quê? O imposto sobre grandes fortunas. E isso por meio de medida provisória. Só que aí não poderia. Por que não poderia? Por conta do parágrafo 1º do artigo 62. Vamos ler o parágrafo 1º do artigo 62? Acompanhe a leitura comigo. Me interessa, tá? Só um dispositivo em específico, que é o dispositivo do parágrafo 1º, inciso 3. Olha só. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria. Inciso 3. Reservada a lei complementar. Ora, meus caros. Vai lá no 153 para mim. 153. Bom, o 153, professor, ele fala, né, entre outros, do imposto sobre grandes fortunas. Esse imposto mítico, que jamais
será implementado num período como o que nós estamos vivendo. E, infelizmente, né, um tributo sobre o qual pesa uma crítica pesada por parte daqueles que não são detentores de grandes fortunas. E as pessoas sequer se dão conta disso. Né? Ou, peraí, você não seria afetado. Pelo contrário, muito provavelmente a desoneração que poderia vir sobre você em decorrência de um tributo como esse seria grande. Então diz assim, olha, o Vitor já colocou aí para a gente, diz assim, olha só, compete à União instituir impostos sobre grandes fortunas nos termos de lei complementar. Bom, isso é matéria de lei complementar, meus caros, não cabe medida provisória. Então, atentem-se para isso. É a segunda questão que eu queria que vocês anotassem. Né? Primeiro, que ele pode instituir impostos, segundo que a doutrina critica, eu já anotei, né, os motivos da crítica. Aliás, segundo motivo não, terceira razão, terceiro ponto que eu queria que vocês anotassem, né? O terceiro ponto é esse, né? Que a medida provisória pode instituir impostos, mas cuidado, se para a instituição desse imposto eu exijo, né, lei complementar, nada feito, porque há uma vedação e edição de medidas provisórias sobre matérias desse JAES. Perfeito? Perfeito? Aqui eu já vou compartilhar uma tela com vocês que eu acabei de responder a pergunta que eu vou fazer para vocês. Todos os tributos podem ser criados ou majorados por MP? Não, só imposto. Curiosamente, olha só. Porém, o STF considera que a MP pode criar e aumentar tributo, com exceção dos 4 tributos cuja instituição depende de lei complementar. Olha só. A literalidade do texto estabelece uma restrição. Se ele estabelece uma restrição, e esta restrição é uma restrição em matéria de direito tributário, eu entendo que a gente está diante de uma garantia. Como é que eu interpreto uma garantia restritivamente? Não dá. Só que o Supremo fez. O Supremo interpretou imposto como tributo. Pasmem. Ele não faz o mesmo quando ele está tratando de imunidade tributária. Mas ele faz o mesmo quando a gente está tratando de instituição e aumento de tributo. Caramba, cadê a coerência? Cadê a integridade? Meus caros, direito é maravilhoso. Parece que funciona. Desculpem, o professor de vocês está extremamente desiludido. Vocês devem perceber isso. Mas a minha desilusão tem razão de ser. Como o Supremo Tribunal Federal interpreta a hora de um jeito, a hora de outra, sempre desfavoravelmente ao contribuinte. Tá. É inadmissível. Tá? Aqui eu coloquei para vocês os impostos que dependem de lei complementar para ser editados. Isso está no material que eu enviei para vocês aqui, ó. O imposto sobre grandes fortunas, empréstimo compulsório, os impostos residuais, aquele lá do 154, a contribuição social previdenciária, aquela lá do 195, tá? Aquela do parágrafo, a residual, lembra? Pois é. Por que não pode ser instituído, né, por meio de medida provisória? Por conta do 62, parágrafo 1º, inciso 3, que fala que se for de uma matéria que deve ser regulada por meio de lei complementar, sobre essa questão não cabe a edição de medida provisória. A última pergunta. Pode uma medida provisória aumentar um imposto não federal? Resposta. Para o STF, sim. É possível uma medida provisória que crie ou aumente o imposto não federal, desde que haja previsão da MP, né, da medida provisória, na Constituição Estadual, na Lei Orgânica do Município, e B, haja observância simétrica do processo legislativo federal, ou seja, a medida provisória tem que ser submetida posteriormente à análise do legislador, para que o legislador possa, então, convertê-la em lei ou não convertê-la em lei, e com isso ela perderá os efeitos de origem. Tá certo? Até aqui, meus caros, alguma dúvida? Agora está na hora das perguntas. Alguma dúvida? Deixa eu voltar aqui a falar com vocês. Até aqui tem alguma dúvida? Fala comigo. Não. Não. Mais alguém? Ninguém? Tranquilo. Não. Então vamos dar sequência à nossa matéria. Agora
Nós acabamos o princípio da legalidade tributária. Ah, não, peraí, acabamos não. Estou acabando aqui sem ler o final do parágrafo, né? Do parágrafo segundo da medida provisória. Peraí, professor, não tão rápido. Então, volta lá, peraí, parênteses. Não tão rápido, volta lá. Medida provisória, parágrafo 2º, artigo 62. Abre lá para mim. Medida provisória que implica a instituição ou a majoração de impostos, exceto os previstos no 153.1. Gente, vamos abrir lá. 153. Nós vamos falar aqui dos impostos extrafiscais e de algumas exceções que vocês vão ficar, assim, admirados, tá? 153.1. Tá certo, né? É o imposto sobre produtos estrangeiros, imposto de exportação. Não, perdão, imposto de importação. Inciso 2, o imposto de exportação. Inciso 4 é o IPI. Inciso 5 é o IOF. Todos de natureza extrafiscal, tá? O 154, inciso 2. Gente, o 154, inciso 2, aí, beleza, obrigado. O 154, inciso 2, é o que fala dos impostos extraordinários. Lembra? Em caso de guerra externa. Então, óbvio, né? Também justifica aqui. Olha só, isso é o importante. Esse é o importante. A informação importante vem agora. Olha só. Medida provisória que implica a instituição ou uma geração de impostos, exceto os previstos nos artigos que eu acabei de mencionar. Ou seja, os impostos extrafiscais e o imposto extraordinário, eles não se sujeitam ao que eu vou falar aqui agora. Ó, só produzirão efeitos no exercício financeiro seguinte, no ano seguinte, se houver sido convertido em lei até o último dia daquele em que foi editada. Deixa eu explicar isso. Deixa eu ver se dá para eu... Não sei se vai ficar claro, mas enfim. Deixa eu tentar explicar isso, depois eu coloco ali numa tela para tentar mostrar para vocês visualmente. É o seguinte, a medida provisória foi editada no ano de 2020. Se ela for convertida em lei durante o exercício financeiro de 2020, o tributo pode começar a ser cobrado a partir de 2021. Se ela não for convertida em lei durante o ano de 2020, se ela só for convertida em lei em 2021, e vejam, a gente está falando de medida provisória. Muito provavelmente, uma medida provisória, para não ser convertida em lei, né, durante o ano 2020, meus caros, é claro, nós temos que falar o quê? Do tempo de vigência da medida provisória, 60 mais 60, só que só vale, tá? Para a sessão legislativa ordinária. Durante o período de sessão legislativa extraordinária, não conta, não se conta esse período. Então, muito provavelmente, né, uma medida provisória editada hoje, ela é convertida em lei. Mas imagine uma medida provisória editada em novembro. Por exemplo, alterando a alíquota de um tributo. Se a medida provisória foi aprovada em novembro e não foi convertida em lei dentro daquele exercício financeiro, salvo nas hipóteses daqueles impostos que eu mencionei anteriormente, ela não poderá Ela não poderá gerar a cobrança, ok? Olha aqui, olha o final aqui, ó. Só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertido em lei, até o último dia daquele em que foi editado. Ou seja, ela não vai gerar efeitos financeiros no próximo exercício. Ela só vai gerar no outro exercício. Por conta do princípio o quê? Por conta do princípio da anterioridade anual que nós vamos estudar ainda. Perfeito? Entenderam? Sim? Não? Retorno aqui para mim. Vocês me entenderam? Sim. O Vitor entendeu. Mais alguém? Sim. Então vamos passar adiante, é o que eu queria mencionar para vocês. Sim, professor. Beleza. Ficou ainda a lacuna do princípio da anterioridade anual. Eu vou falar dela ainda, tá? Pode ficar tranquilo. Mas antes, vamos começar aqui, né, falando genericamente da anterioridade. Bom, eu não tenho dúvidas
em afirmar que a anterioridade é, dos princípios constitucionais tributários, o mais complexo. Gente, só toma um cuidado aqui, tá? Porque eu ainda não numerei essa parte do resumo. Então, aqui, ó, vai aparecer como... Peraí, deixa eu te mostrar aqui. Aqui vai aparecer 2.2, tá? Mas na verdade é 3. Combinado? É porque eu ainda não numerei essa parte. Então, e vocês vão ver que eu não mandei essa parte do resumo para vocês ainda, tá bom? Então, só segura um pouquinho. Meus caros, o princípio da anterioridade, a primeira coisa que vocês precisam saber é que ele está previsto no artigo 150, inciso 3, alíneas B e C. Vamos a ele? Artigo 150, 150, 150, inciso 3, alíneas B e C. Pessoal, você pulou o inciso 2, você pulou o inciso 3, a linha A. Calma, nós vamos falar deles. É porque eles dizem respeito a outros princípios. Agora eu vou falar da anterioridade. Falei da legalidade, agora eu vou falar da anterioridade. Que eu acabei de mencionar quando a gente falou da medida provisória. Lembra? Bom, antes da gente ler o artigo 150, inciso 3, alíneas B e C, e ler os parágrafos que excepcionam a incidência de cada um deles, eu vou te explicar uma coisa. O inciso terceiro, a linha B, ele estabelece a anterioridade anual. Então pode anotar isso aí. O inciso terceiro, a linha B, estabelece o princípio da anterioridade anual. E o inciso terceiro, a linha C, complementa o inciso terceiro, a linha B, estabelecendo o que nós chamamos de princípio da anterioridade nonagesimal. Tá bom? Anotaram? Então, quando a gente fala em princípio da anterioridade, a gente tem que pensar em 3 cenários. Vou repetir. Quando nós falamos do princípio da anterioridade, nós precisamos pensar em 3 cenários. Primeiro cenário, incidência do princípio da anterioridade anual e nonagesimal, ao mesmo tempo, o que for mais benéfico. Segundo cenário, a incidência do princípio apenas da anterioridade anual. Segundo cenário, a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal somente. Anual somente, perdão. E o terceiro cenário, a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal sem a anterioridade anual. Então, entendam. O que eu quero dizer para vocês é, princípio da anterioridade, ele tem 3 cenários possíveis. E esses 3 cenários possíveis decorrem da combinação das suas facetas. Existe, dentro do princípio da anterioridade, a anterioridade anual e o princípio da anterioridade nonagesimal. Em regra, você vai aplicar os dois. Excepcionalmente, só anual, excepcionalmente, só nonagesimal. Professor, mas me explica um pouquinho mais, eu não estou entendendo o que vem a ser essa anterioridade. Meus caros, se o princípio da legalidade diz que você só pode criar tributo por meio de lei, o princípio da anterioridade diz, esta lei tem que ser criada com um período de distância para o início da sua cobrança que resguarde o contribuinte da surpresa em relação à instituição, a uma majoração tributária. Ou seja, para ditar para vocês um conceito, anotem aí. Anotem aí. O princípio da anterioridade tributária proíbe a tributação de surpresa ou de inopino, ou seja, de súbito, ratificando a segurança jurídica. Podemos? Ele também é conhecido por conta disso como princípio
da eficácia diferida. Ele também é conhecido por isso. Muito rápido, vou repetir. O princípio da anterioridade tributária proíbe a tributação de surpresa ou de inopino, ou seja, de súbito, ratificando com isto a segurança jurídica. Ele também é conhecido como princípio da eficácia diferida. Ele também é conhecido como princípio da eficácia diferida. Professor, mas você ainda não disse o que vem a ser esse princípio. Então agora nós vamos ler. Beleza. Pegou? Pegou, Sandra? Pegou, Sandra? Beleza. Então vamos seguir adiante aqui, ó. Vamos ao artigo 150, inciso 3, alíneas B e C. B e C. Agora eu vou ler os artigos e depois vou explicar mais a fundo o que significa o princípio da anterioridade. Vocês já entenderam, ele está relacionado com a segurança jurídica, com a não surpresa do contribuinte. Ele tem a ver com um período de tempo entre a edição da norma e o início da sua eficácia. Combinado? Vamos lá. Diz assim o artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 3. Cobrar tributos. A linha B. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou. Então, a linha B diz respeito à anterioridade anual. O que diz esse princípio? O princípio da anterioridade anual. Que a lei que institui ou aumenta o tributo, a lei que institui ou aumenta o tributo, só vai começar, diz aqui, ó, não pode cobrar tributos no mesmo exercício em que haja sido publicada a lei. Só vai começar a gerar efeitos no ano seguinte àquele em que ela foi editada. A instituição ou a majoração de tributos só vai começar a gerar efeitos no ano seguinte àquele em que foi editada a lei que promoveu esse aumento do tributo, ou a implantação do tributo. De acordo com o princípio da anterioridade anual, tem que haver um período de tempo entre a instituição do tributo e a sua cobrança, entre o aumento do tributo e a cobrança desse patamar elevado do quantum tributário. Que lapso temporal é esse? O lapso de um ano. Um exercício financeiro. Um ano, não necessariamente assim, a distância de um ano, mas veja, se eu criei a lei que vai aumentar ou instituir o tributo, ela só passa a gerar efeitos no próximo exercício financeiro, anterioridade anual, ou seja, só no próximo ano é que essa lei passa a gerar efeitos. Beleza? Pegaram? Sim? Me dá um retorno aqui, gente. Coloca aí para mim. Sim? Não? Sim. Mais alguém? Além do Vitor? Ixi, a Sandra não entendeu. Ela fez uma carinha de choro. Não, entendeu sim. Beleza. Olha só. Só que isso é muito pouco. Porque eu poderia muito bem, no dia 31 de dezembro, imaginem se no Brasil isso ia acontecer. Imagine. Eu podia muito bem, no dia 31 de dezembro, instituir uma lei que aumentasse a alíquota de um tributo e no ano seguinte, ou seja, no dia 1º de janeiro, começar a cobrá-la. E a anterioridade, professor? Respeitada, a anterioridade anual, né, de exercício. Então, olha aqui, eu criei a lei no exercício financeiro anterior e estou começando a cobrar o tributo
no exercício financeiro seguinte. Respeitei a anterioridade anual. A lei foi criada em 2019, 31 de dezembro de 2019. Eu estou começando a cobrar o quê? O tributo com o novo valor, ou estou começando a cobrar esse novo tributo no dia 1º de janeiro de 2020. Anterioridade de exercício respeitada. Olha, isso seria um absurdo. Mas se você analisar a ferro e fogo, o que diz a linha B do inciso 3º, essa prática estaria amparada pela Constituição. Porque ela só diz o seguinte, a linha B só diz o seguinte, eu vou projetar aqui para vocês para facilitar agora, tá? Olha aqui, de acordo com a anterioridade anual, a eficácia da lei majoradora ou criadora de tributo fica adiada para 1º de janeiro do ano seguinte, à data da publicação, exatamente para garantir o princípio da não surpresa do contribuinte, né? O princípio da segurança jurídica. Ora, se ela foi editada no dia 31 e eu passei a cobrar no dia 1º, perfeito. Exatamente para evitar esse tipo de situação é que vem a anterioridade nonagesimal. A anterioridade nonagesimal, ela diz basicamente o seguinte, opa, peraí, não é para garantir a não surpresa do contribuinte? Ele também é chamado de, esse princípio também não é chamado de princípio da eficácia diferida? Como assim? A eficácia aqui não teve nenhum diferimento, né? Você instituiu a cobrança num dia e passou a cobrar no dia seguinte. Que absurdo. Não pode. Assim não dá. Então veio a anterioridade nonagesimal do inciso terceiro, a linha C. Vamos ler. Diz assim, ó. Vou continuar, no inciso 3. Cobrar tributo, isso é, não pode cobrar tributo. Inciso 3. Não pode cobrar tributo. C. Antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B. Olha, disse assim, tá vendo? Você tem um período de tempo que você tem que esperar entre a lei que instituiu ou aumentou o tributo e o início da sua cobrança. É um período de suspensão da vigência da norma. Não, não é de vigência, da eficácia da norma, isso. É um período de suspensão da eficácia da norma. Um período em que ela vai exatamente existir no mundo jurídico, mas em que ela não vai autorizar a incidência dos seus efeitos. A anterioridade anual diz assim, olha, esse período é o período de um exercício financeiro, de um ano para outro. Tá, mas pode ter essa situação esdrúxula do dia 31 de dezembro, ou se não for do dia 31, do dia 20 de dezembro, por exemplo, né? Você não teria aí sequer 12 dias de distância. Aí veio a anterioridade nonagesimal e falou assim, peraí, calma, vamos lá. Se é para garantir a não surpresa do contribuinte, então nós vamos também estabelecer outra garantia. A garantia diz assim, se e apenas se a anterioridade anual for mais prejudicial ao contribuinte, você vai respeitar um período mínimo de 90 dias entre a edição da norma e o início de seus efeitos. Entenderam? Fez sentido para vocês? Enquanto vocês me respondem, deixa eu só falar para os colegas de vocês aqui do primeiro período que a gente vai atrasar um pouquinho, tá? Entenderam isso, gente? Me dá um retorno aqui. Só um momentinho. Sim? E aí? Fala comigo. Entenderam? Vocês entenderam a anterioridade nonagesimal? Esse é o princípio da anterioridade nonagesimal. Exatamente. Ah, sim. Exatamente. Você percebeu como é que a anterioridade nonagesimal complementa a anterioridade anual? Que fala assim, olha só, 90 e... Ó, inciso 3, a linha C. Você respeita um ano. Agora, se for mais benéfico para o contribuinte esperar 90 dias, ser editado no final de dezembro possa aplicar em março? Exatamente, isso aí. Só que cuidado, tem exceções, tá? Tem exceções. Como eu disse para vocês, nada no direito tributário é tão simples assim. A gente vai estudar parágrafos que vão excepcionar uma e outra, e às vezes vão excepcionar até as duas, tá? E faz sentido, claro. A Sandra entendeu aqui perfeitamente. Então, a lógica é que, nessa aula de hoje, vocês entendam a regra. A regra é, primeiro, aplique-se a anterioridade anual.
Se a anterioridade anual for menos benéfica ao contribuinte, aplica-se a 90º. Só que a 90º é subsidiária, né? Ela fala exatamente isso. Olha, você só vai me aplicar se a anterioridade anual for o quê? Menos benéfica. Então, se hoje tem uma lei em janeiro, não pensem assim, janeiro, fevereiro, março. Ah, em maio eu já posso cobrar. Não, aí você vai respeitar a anterioridade anual, porque ela é mais benéfica ao contribuinte. Você só vai aplicar a 90º para essas hipóteses. Foi editado em dezembro. Ah, aí anual não vai, né? Não vai dar nem 30 dias. Então você aplica o quê? Aplica anual e a 90º. E isso significa que dezembro, você vai respeitar dezembro, janeiro, fevereiro, março. Começa a cobrar em março. Entenderam? O período. Então, qualquer edição até outubro já aplica a 90º, ressalvadas o quê? Volta lá. Deixa eu ver aqui no chat o que a pessoa colocou. O Vitor, né? Peraí. Vitor, tá, eu tô vendo aqui, ó. Então, qualquer edição até outubro já aplica a 90º, ressalvadas as exceções. Não, até outubro não. Depois de outubro, né? Você quer dizer? Ah, isso, exatamente. Até outubro você aplica a anterioridade de exercício, ou anterioridade anual. Completo? Entenderam, pessoal? Na próxima aula, eu vou encerrar agora porque eu tenho que dar aula no segundo horário, tá? E eu combinei com o pessoal que eu ia começar com eles 8h40. Na próxima aula, que é amanhã, eu vou complementar a anterioridade, vou falar das exceções, vou disponibilizar o material para vocês. Combinado? Sim? Todo mundo entendeu? Olha só como é que dessa vez a gente conseguiu ajustar direitinho aqui, ó. 50 minutos. Lembra, na primeira vez que eu discuti com você sobre a aula, né, em vídeo, eu falei, olha, 50 minutos é uma aula que dá para a gente ter muito conteúdo. Perceberam como é que aqui ficou direitinho? Ó, 51 minutos, né, tirando os devaneios aqui do professor, dá direitinho e na próxima aula a gente continua. Beleza? Não deixem de baixar a aula que vai ficar disponível para vocês no chat. No chat não, no nosso grupo. Beleza? Amanhã nós nos vemos de novo. Ah, só mais uma coisa. Eu tô combinando com a Silvia, gente, da gente fazer assim, um dia ela vai dar aula e no outro vai ser eu. Que aí a gente dá 2 aulas seguidas, não precisa fazer essa aula picadinha, tá? A gente, se for o caso, dá um descanso e volta pro segundo horário. Pode ser? Combinado? Sim? Dá o retorno aí pra gente terminar a aula. Ok. Sim. Pessoal, então, até amanhã e até quarta-feira, né? Que a gente vai ter mais aula. Tá bom? Tchauzinho.